Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. McLaren e Red Bull iniciam nova guerra de acusações após o GP de Austin. A equipe austríaca poderia ser banida da temporada. As polêmicas envolvendo a McLaren e a Red Bull não terminaram após a bandeirada final do GP dos Estados Unidos e vão muito além da defesa de Max Verstappen na luta pelo terceiro lugar durante a corrida contra Lando Norris. A equipe austríaca conseguiu diminuir a vantagem da McLaren nos construtores em 1 ponto. É a primeira vez desde o GP de Miami que a Red Bull consegue sair de um final de semana de corrida com mais pontos que o time de Woking. Mesmo na Áustria, quando Norris abandonou depois de um toque na disputa pela primeira posição na curva 3 com Max Verstappen, as duas empataram em pontos, 25 para cada lado. Segundo a Red Bull, isso tem um motivo: o banimento das asas com mini DRS utilizada pela McLaren em circuitos que exigem menos downforce. A FIA informou antes de Austin que, apesar das peças passarem nos testes, considera ilegal aquelas que, durante a corrida, apresentem características diferentes das que estão descritas no regulamento. Após o pronunciamento da entidade que regula a categoria, a McLaren teve de fazer mudanças em todas as suas asas traseiras. Após a vitória dominante de Lando Norris em Singapura, esperava-se que a McLaren brigasse pela vitória em Austin, mas isso passou longe de acontecer. Lando Norris foi o terceiro colocado na corrida sprint e terminou em quarto a corrida principal de domingo, com uma diferença de mais de 20 segundos para a Ferrari de Charles Leclerc. Piastri teve um final de semana para lá de discreto, fora dos pontos na sprint e quinto colocado no domingo. O piloto pouco incomodou e pouco foi incomodado durante a corrida. Apesar das negativas da McLaren de que a alteração das asas fez cair o rendimento do MCL38, a Red Bull acredita que esse foi o fator-chave para que a equipe laranja ficasse longe da luta pela vitória. Segundo Christian Horner, pequenos detalhes fazem a diferença, especialmente quando os carros estão evoluindo como estão. É tudo uma questão de ganhos muito pequenos. É disso que se trata a Fórmula 1. Portanto, sim, inevitavelmente haverá uma diferença. O quanto e como vai variar de circuito para circuito. Mas se de um lado a McLaren atendeu às recomendações da FIA, do outro a Red Bull ainda tem algumas arestas para aparar. Durante o final de semana em Austin, a peça irregular encontrada no RB20 foi o assunto do paddock. Segundo informações, o dispositivo pode alterar a altura do carro entre a classificação, quando o tanque está quase vazio após o Q3, e a corrida, quando o carro começa com 110 kg de combustível, o que seria uma vantagem gigantesca para a Red Bull, mas claro, seria uma quebra dos regulamentos de parque fechado. Horner deixou escapar que a peça está no carro há 3 anos, ou seja, desde o início dos regulamentos de efeito solo, o que marca também o início de um dos maiores domínios que a Fórmula 1 já viu, com Max Verstappen quebrando o recorde de vitórias em uma mesma temporada em 2022 e também em 2023. A FIA, nesse caso, se deu por satisfeita com a explicação da Red Bull de que, apesar da existência, a peça nunca foi usada e se nega a abrir qualquer investigação, o que causou uma certa revolta em Zac Brown, CEO da McLaren, e também em Toto Wolff, chefe da Mercedes. Brown pediu para que a FIA coloque Horner, Helmut Marko e o chefe dos mecânicos da Red Bull para prestarem depoimento sob juramento, o que poderia causar o banimento do esporte caso eles mentissem e fossem descobertos. Tanto Zac Brown quanto Toto Wolff não estão dispostos a aceitar que as coisas terminem apenas com a palavra de Horner, de que a peça não foi utilizada, e o chefe das Flechas de Prata vai além. A FIA precisa levar o caso à frente e, caso seja descoberta a utilização da peça, nem que seja por uma única vez, a Red Bull tem de ser banida do campeonato. É preciso ter um freio.
já vimos pilotos excluídos de corridas e campeonatos. Quero deixar claro que não estou dizendo que Max tenha de ser excluído, mas também já vimos equipes excluídas de corridas e campeonatos. Se, e eu estou dizendo se, as regras de parque fechado foram quebradas, as punições precisam ser dessa magnitude, independente se fizeram uma vez ou regularmente nos últimos 3 anos. Tem de haver consequências. Amante do esporte, McLaren e Mercedes vão à luta e querem explicações da FIA e da Red Bull. Será que, como em 2021, poderemos ter mais um campeonato terminando na sala de Mohammed Ben Sulayem? Deixe pra gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports 4.